Memórias. E quando ele começou no rádio, foi em 65, foi no programa Juventude Esquema 65. E foi através desse programa que eu ouvindo no rádio, né? Na ocasião, só tinha isso, não tinha nem televisão, quase tinha. Eu adorei a voz dele. Aí tinha a Leonice na Rádio Cultura, que era minha irmã, e a Irene na Rádio Voz, onde ele estava trabalhando, onde ele trabalhava. E ouvindo a voz dele, a Leonice uma vez foi ele convidou ela para ir ao cinema, até foi interessante isso, né? Ela foi no cinema com ele e ela falou assim, eu tenho uma irmã que adora a sua voz, coisa e tal, eu vou mostrar para você, apresentar para você, e me apresentou. E em seguida eu comecei também a trabalhar na Rádio Voz, eu trabalhava na portaria da Rádio Voz, comecei ali, na Avenida Feijó, onde hoje é o depósito do Extra, os caminhões entram por ali era a Rádio Voz Araraquarense, dos Barbieri. E ali nós iniciamos nosso namoro. Eu com 15 anos e ele com 19. 19? Ele 5 anos mais velho, 20 anos ele tinha. Depois casamos eu com praticamente 19 anos, 18 anos e meio, e ele com 24. E foi assim que nós iniciamos a nossa vida. Tivemos o Marco, o Rogério, e uma luta. Foi uma luta desde o início da nossa vida. Naquela época, super normal. Aliás, se ficasse um pouquinho mais passado, já falava, tá ficando pra titia, né? Isso super normal, casar cedo. E foi assim, nossos passeios não existiam muito, porque os dois pobres, né, sem muita condição de vida. Era no parque infantil, que eu morava perto, ali ao lado do parque infantil. Íamos de vez em quando na fonte. Casamos e eu continuei na Rádio Voz Araraquarense, ele também. Depois ele saiu, foi trabalhar, ficou um tempinho no Imparcial. E eu também fui trabalhar no Imparcial, fiquei um tempinho lá. Depois ele saiu do Imparcial, já foi para a Rádio Cultura. E eu fiquei em casa um bom tempo. Depois ele começou, em seguida, estava na Rádio Cultura, ele começou com a Provac Dream. Então, eram vários sócios, né? E eu ficava em casa tomando conta da parte de escritório, de atender telefone, de clientes, até que ela cresceu, a Provac Dream cresceu bastante. Depois foram saindo sócios, só ficou ele e eu só. Aí ele resolveu parar com a Provac Dream. Vendeu para o Walter e tá essa potência que é hoje. Ele resolveu fazer direito para ajudar no rádio, porque ele tinha que estar por dentro de todas as leis, né? Porque ele era uma pessoa... ele fazia comentários muito contundentes, né? Então ele, para se resguardar um pouco, ele tinha que saber até onde ele poderia ir. Então ele falou, vou fazer direito. E fez, na Uniária, né? Na ocasião. Ele ia a fundo no comentário dele, até ele encontrar a saída para ajudar aquela pessoa. Então ele arrumou muitos inimigos, mas também ganhou muito amor da população menos favorecida, né? Foi a saída dele da Rádio Cultura, né? Foi uma comoção total na cidade, que ele estava no auge da carreira dele. Tinha de gente lá fora, assim, chorando e inconformados com a atitude do diretor da rádio, era de cortar o coração. Eu tentei entrar para ficar do lado dele, para também não deixar. Ele ficou sozinho dentro ali do auditório, falando com ninguém, só com o público que estava ouvindo, que eles não deixaram ninguém entrar. Então isso foi traumatizante para ele. Muito, foi o resto da vida dele, ele não esqueceu não. Ele estava sempre lembrando, ele falou que perdoou tudo, mas não esqueceu a maldade que foi feita com ele. Isso ele não esqueceu. Isso ele levou para o resto da vida dele. Foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, tenho certeza absoluta. Quem contratou ele foi o Rômulo Lu, mas depois vieram os outros, o seu Quirino, né, que tomou conta.
Depois veio o próprio Dr. Wilton, que era o pai do Ricardo Lupo. O Dr. Wilton tinha o maior carinho por ele. Eles se davam super bem, faziam política, os dois. O Dr. Wilton frequentava muito a nossa casa, assim como também o Ricardo. Eles eram muito amigos. E então, quando ele saiu ali da rádio, para ele foi um tsunami na vida dele, não tem outra explicação. Não tem. Ele sofreu muito, coitado, sofreu demais. Porque tinha os filhos estudando fora, né? Nós já não tínhamos mais a Provac Drink, já tínhamos vendido. E tínhamos começado a Cidade em Revista, que saíram 2 edições. Foi quando nós iniciamos o jornal, né? Aí começou o Jornal de Araraquara. Ele resolveu ser vereador porque, pela rádio, ele já ajudava bastante as pessoas. E muita gente pedindo para ele se candidatar a vereador. Então, atendendo a muitos pedidos, ele entrou na política. Entrou, foi muito bem sucedido, foi um dos vereadores mais votados. Arrumou muitas amizades boas, muitas. E aí, através da vereança, o que ele recebia, quando ele começou não ganhava nada. Não existia remuneração. Foi puro idealismo mesmo que ele entrou. Depois começou a ter a remuneração, o que ele fazia? Esse dinheiro era destinado a ajudar as pessoas. Ele mesmo não ficava com dinheiro nenhum, não. Tinha até conta em farmácia, que ele deixava em aberto, para as pessoas pedirem as coisas, ele ia lá e mandava tirar o que eles precisavam, ele autorizava. Depois ele ia no final do mês e pagava. E assim ele fazia. Fez bastante amizades, né? O Gaeta, o João Galhardo. Inclusive numa campanha que teve, que o Gaeta saiu para prefeito, junto de vice com o João Galhardo, teve um fato curioso. A gente fazia muita carreata pela cidade. Aquela época era... Se bem que agora também continua fazendo, né? Aquela época era normal, já fazia aquelas carreatas bonitas, que ele passeava pelas... A carreata que eles faziam era enormes, eram quarteirões, quarteirões. E como o Dessante era candidato, resolveram passar em frente à casa do Dessante com a carreata. E foi muito bonito, porque saiu ele e a Carmen no jardim da casa deles, bateram palma, foi lindo. Foi lindo porque até quem estava fazendo parte da carreata achou o gesto do Dessante bonito, né? Tanto é que ele ganhou a eleição, né? E foi bonito, foi um fato assim interessante da vida dele que marcou. Eu não esqueço dessa carreata aí. Fazia muito carreata, mas essa daí não dá para esquecer, não. Ajudando o Dessante, ele pegou toda a parte que não recebia como vereador, ele pegou. O Dessante era um idealista, tinha paixão pela cidade. Tanto é que continuou pobre, né? Continuou pobre o Dessante. E um fato também que chama atenção no Polese é que quando ele saiu da vereança, ele já podia receber aposentadoria. Ele se negou, ele não quis aposentadoria e... Quer dizer, por isso que o senhor falar que não quer aposentar hoje em dia. Ele não quis, ele não recebeu aposentadoria de vereador, porque ele não quis. E assim foi. Uma vez também ele foi, como Araraquara não tinha representante para deputado estadual e nem federal, ele começou a fazer campanha também pela Rádio Cultura, para sair alguém candidato a deputado, né? De jornalismo, e ele tinha que andar de avião, né? Ele foi, mas a hora que ele voltou, ele passou mal. Passou mal porque eram esses aviões pequenininhos, né, tipo teco-teco assim. Nossa, ele pegou assim, verdadeira ojeriza por avião, então até que não quis mais saber. Depois disso, só mais 2 vezes ele andou de avião, né? Que foi uma vez que ele foi com o Dr. Hilton para Brasília para regulamentar os prefixos da Rádio Cultura, e a outra vez quando foi na posse do filho, né, do Rogério, para Brasília, mas só de avião acabou. Mas foi um fato interessante que marcou muito a vida dele. Ele dava risada. Depois que ele voltou, que ele passou tudo, aí ele dava risada. Como que eu pude, né? Como que eu tive coragem de andar naquele avião lá? E fez a matéria. Polese, ele sempre foi uma pessoa muito alegre, então qualquer coisa para ele era motivo de festa. Ele fazia muita festa
convidava as pessoas para vir em casa. Era festa direto tinha festa em casa. Só deixou de ser esse político que ele era depois que ele saiu da rádio. No jornal ele conseguiu fazer muita coisa para muita gente, ele ajudou muita gente. Mesmo com o jornal sendo pequeno, pessoa que tinha o espírito totalmente voltado para o próximo, né? Então, ele está num bom lugar, tenho certeza absoluta, e que um dia todos nós vamos nos encontrar. Isso é certeza absoluta. Vai passar, ele deve sentir o quanto que ele é amado, já deve estar sentindo com certeza, e desejar que esteja ao lado dos entes queridos deles também, que já partiram para esse novo plano, e que ele esteja muito bem. E ele falava assim, mas eu sou inibido, eu não sou uma pessoa de conseguir falar em público. E eu falava, como não? Não, mas eu só consigo falar com o microfone na mão. Em público, mas ele falava em público, sim, quando tinha as campanhas para político, a política, né, no caso, vereador, subia no caminhão lá, dava conta do recado direitinho, falava até... A vida dele foi essa daí, voltada para ajudar o próximo. Isso ninguém tira dele, ninguém tira.